mensagens hoje. Uma caso o Palmeiras ganhasse. Então ia ser uma palavra leve, gostosa, alegre, feliz. A outra mensagem é se o Palmeiras perdesse. Então abrem Apocalipse. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 3. Todos com Bíblia? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Ache o número 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Uma vez achado o número 3, agora você vai para o número 2, que é o versículo. Tá fácil assim, hein? Devagar, bem explicado, né? Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. A minha oração é que Deus fale conosco esta manhã. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida. Veja bem, nós somos cartas vivas. Quando as pessoas olham para nós, elas têm uma leitura. E nós, ao olharmos cada um de vocês, eu, quando olho cada um de vocês, vejo um conteúdo, uma carta. Tanto eu vejo uma carta, quanto vocês, ao olhar para o Ailton, vê um conteúdo. Nós somos cartas vivas. Nenhum de nós não tem nada, não tem um conteúdo, não tem uma escrita. Todos nós temos uma escrita. Quando eu olho para mim, por exemplo, eu vejo que em 1992, então vamos imaginar que eu escrevi uma carta do Ailton. Em 1992, eu fui alcançado por Cristo. Eu estava no leito do hospital, uma hemorragia interna, 3 dias de vida, e Cristo me alcançou naquele hospital. Aí começou uma nova história na carta do Ailton. Duro como eu era, só me converti, só me entreguei a Cristo em 1993, um ano depois. Então Deus foi generoso comigo um ano antes, e eu resisti a Deus por um ano, mas em 1993 eu falei, entendi. A minha história parou naquele momento, virou-se a página, e Deus começou uma nova escrita na minha vida. Muito bem, me batizei em 1993. Em 1994, 95, aí eu achei engraçado, porque eu entrei para a igreja, e aí eu consegui ler algumas cartas. Pessoas, eu chegava na igreja, vocês que, uma boa parte, já nasceram no berço cristão, talvez não entendam isso, mas eu que fui do mundo por 25 anos, quando você entra na igreja, você começa a observar. Eu sempre fui muito curioso
nasce em berço cristão, por meus filhos hoje já servem a Deus há muito tempo, mas quem não é cristão acha esquisito, está tudo funcionando, e gente circulando para todo lado, né? Se você chegou aqui hoje, você viu gente lá na frente servindo, gente que fez o café, gente que ligou a luz, gente que começou a cantar e, ué, que esquisito. E aí eu comecei a olhar alguns nomes, eu falei assim, aquele pastor Edu Araújo, era um executivo, um alto executivo da Compaq, da Microsoft, inclusive mora nos Estados Unidos, e ele comigo ali, eu falei, que carta linda! Eu olhei para ele e falei assim, que escrita linda! Aí eu vi o pastor Ulisses, empresário, e lá comigo assim, e chamava irmão, assim, bem baixinho, irmão, irmãozinho, e comigo é irmãozinho, né? Irmãozinho, senta aqui, olha o que você precisa. Aí você descobre que a pessoa tem um nível fora do normal e está ali servindo a igreja. Pastor Marcos Dan, pastor Rinaldi, aí pastor José Pedro, eu ficava olhando, aí vinha um senhorzão grandão lá, e que no futuro passou a ser meu sogro, né, eu com esse tamanho, qualquer um é grande também, né? Mas o meu sogro, ele ocupava um espação, esse grandão. Aí, fica sabendo que tem origem lituana. Eu falei, onde é que fica esse país, né? Aí você vai lá, e gente servindo a Deus. Cartas, pastor Betão, aliás o Betão, eu encontrei ele semana passada, continua uma carta viva, falando do evangelho e servindo. Lá em Vinhedo, fez um lugar maravilhoso, serve a sociedade, uma igreja aberta o dia todo. Você pode ir lá pintar, você pode ter curso, e a igreja ao mesmo tempo, uma loucura. A carta do pastor Betão. E eu comecei a olhar aquilo, e eu comecei, agora vamos ler Bíblia, porque eu já fui formado com Bíblia antes de me converter. Um pastor que me evangelizava me deu uma Bíblia de estudo, toma. Russell Shedd, desse tamanho, antes de me converter. Então, Bíblia era um negócio que eu curtia, eu gostava. Aí eu falei assim, então, peraí, existem cartas aqui que são pessoas servindo nessa igreja. O que a Bíblia diz sobre isso? Então, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, você volta um pouquinho. 1 Coríntios 15, 58. Somos cartas vivas. Aí a Bíblia diz assim, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abalais. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil, não é vão. Eu falei, quer dizer que na Bíblia tem um chamado para a gente servir a Deus, porque eu achava que ir para a igreja era como sempre foi na minha infância, você vai lá, ouve e vai para casa, vai lá, ouve e vai para casa. Então existe um ambiente, um cenário onde eu expresso o reino de Deus fazendo alguma coisa? Sim. E sede firmes e constantes. Não é ir de volta, hoje eu trabalho, hoje eu não vou, amanhã eu faço mal, aí faz mal feito, faz bem feito. Não, é firme e constante. Sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o que nós formos fazer não é inútil. Falei, Quer dizer que aquelas cartas que a gente lê, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, se tornou realidade em pessoas. São cartas vivas. Eu falei, essa igreja não vai ser tão chata quanto eu imagino, que eu achava, amigo. Ou lugar chato, a igreja. Para quem não é cristão, mas aí você começa a entender. Falei, bacana. Romanos, outra carta de Paulo aos Romanos agora,
capítulo 12, verso 11. Vamos ler o 10, que dá até mais sentido. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Ué, uma carta escrita quer dizer que servir a Deus é um chamado, é um mandamento. Aí João 12, 24, que é uma carta de João aos gentios, a quem não é cristão. João 12, verso 24. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me. Onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aí tem promessa para quem serve? Jesus fala assim, ó, se você me serve, me segue. E aquele que me serve, Deus honrará esta pessoa. Falei, o negócio é interessante. Há um caminho sobremodo excelente para se fazer depois da conversão. Aí eu fiquei pensando assim, então tá. Em 1994, 95, eu me deixei sequestrar pela igreja. Eu me deixei capturar pela Igreja Cristã da Família. Em 94 para 95. E aí teve um brilho novo a igreja. Eu fui tio do cultinho de crianças, passei pelo ministério infantil, depois fui para os adolescentes, servindo. O que tem que fazer? Então eu vou fazer. Como eu fiz educação física, me especializei em recreação, aí o pessoal me achou e me capturou para os acampamentos. Aí eu fazia recreação, campeonato, e aí foram 25 para 26 anos servindo o ministério. Fui um dos fundadores do MJJ, Ministério de Jovens e Juvenis da época. Hoje é Ministério de Jovens e Adolescentes. Pastor Edu, esse executivo, antes de ir para os Estados Unidos, formou uma equipe e falou, vocês vão servir, mas não a igreja local, vocês vão servir nacionalmente. Eu falei, uau, que história. Mais trabalho, gente, glória nenhuma, mas trabalho tinha bastante. Eu falei, então, vamos nessa. Comecei dizendo sim, aí Deus começou a honrar, 26 anos fiz isso. Aí eu quero dizer para vocês, sabe por quê? Que na época eu achei justo. Porque me revelou o Espírito Santo que eu ia para o inferno. Vocês têm ideia do que é o inferno? Ir para o inferno seria não tão horroroso se fosse por um tempo, mas é eternamente. Vocês têm ideia do que é a coisa eterna? Então imagina que uma pomba pegue um grão de areia de uma praia qualquer do mundo e leve até a lua. Aí a pomba vai até a lua, volta, pega o próximo grão de areia e vai até a lua, leva o segundo grão de areia. Aí ela volta, pega o terceiro grão de areia e volta para a lua. Quando ela voltar, vai pegar o quarto. Quando esta pomba levar todos os grãos de areia de todas as praias
do planeta Terra para a Lua passou-se 1 segundo na eternidade. É bastante tempo. E eu falei assim, peraí, alguém morreu por mim, alguém se entregou por mim, pagou a minha dívida. Eu acho que é justo, por gratidão, eu fazer alguma coisa. O resgate, o amor de Deus, eu fazia piadinha de Jesus. E aí esse Jesus que eu fazia piadinha da obra dele, me amou, se entregou por mim. Eu falei, não é justo que eu faça alguma, que eu expresse a minha gratidão servindo esse Deus. Eu achava justo. Me deixou livre, eu era preso ao pecado, a todo tipo de erro. Agora você está livre. Mas quanto eu pago? Nada, é de graça. Uau! Aí eu começava a ler a Bíblia e falava assim, mas peraí, então eu posso ser uma carta viva, igualzinho. Teve sentido para mim, e o paralelo da Bíblia, quando Jesus fala, vem e segue-me, discípulos, eu falava, tem tudo a ver, Deus está me chamando como chamou Pedro, João, fez sentido, eu falei, não é pesado. E a Bíblia fala assim, vem e segue-me, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Eu falei, tem um paralelo lindo da Bíblia. A Bíblia se tornando real na vida de alguém. E há 28 anos eu sirvo a Deus e há 30 anos eu sou cristão. Um ano, na verdade, meio que se perdeu aí no sentido de eu não era convertido ainda. Deus foi me formando. Aí eu me converti e depois servi a Deus até hoje. Então, quando eu ia para vários lugares, como o Ailton, as pessoas já me chamavam de pastor há 20 anos atrás. Mas eu sou realmente pastor há 3 anos atrás, desta igreja. Mas eu estava pouco preocupado com o título, eu estava servindo porque eu vi que é possível uma pessoa ser uma carta viva, quando ela está andando assim, eu falo, uma carta ali, ó, deixa eu ler ela. O que eu queria dizer hoje, gente, aí mais, de forma voluntária, nunca ganhei. Não acho que a pessoa não tenha que ganhar, mas eu, particularmente, nunca ganhei dinheiro, mas a presença de Deus, o cuidado de Deus, a orientação de Deus, a sabedoria de Deus, a vida de Deus, o céu aberto, tudo isso e muito mais. O que eu quero dizer para vocês, gente, que há pessoas que querem a vida que pediu a Deus. Não é? A maioria de nós. Mas tem gente que vive a vida que Deus pediu. Há uma enorme diferença de nós entrarmos para uma igreja e dizer, bem, pare de sofrer, sou filho do rei, agora eu vou ter a vida que eu pedi a Deus. Ou, bem, deixa eu fazer uma oração mais arriscada aqui, porém mais digna. Deus, eu quero a vida que o Senhor quer para mim, que o Senhor programou para mim, que o Senhor tem um propósito desde o ventre. Então, qual é? Eis-me aqui, envia-me a mim. O que eu quero dizer, em última análise, é que quando eu quero a vida que eu pedi a Deus, a grana está envolvida. Dinheiro. Em última análise, eu quero me dar bem. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter posses, eu quero até ser famoso, se melhor ainda.
quero ter notoriedade, eu quero que a luz, os holofotes estejam em mim. E eu aproveito o melhor desse mundo e quando for para o céu, o melhor do céu. Significa que pessoas assim nunca estarão satisfeitas com aquilo que têm. Estarão sempre querendo mais e mais. Como Rockefeller, que foi um dos homens mais ricos do planeta, e perguntaram para ele: Rockefeller, você é bilionário, isso numa época, século XVIII, XIX. Quanto é? Quando vai ser o suficiente? Ele falou: um pouco mais. Como assim? Eu quero um pouco mais. Mas você já é bilionário? Um pouco mais. Não tem fim. Não tem fim. A grana, e outra, você vai sempre se comparar com quem tem mais. Nunca se comparar com quem tem menos. Porque quem se compara com quem tem menos, está sempre satisfeito. Sempre satisfeito. Quem se comparar com quem tem mais, está sempre... aquele carro eu não tenho, aquela casa eu não tenho, aquilo eu não tenho, eu quero, me dá, venha, manda, quero. Em última análise, é correr atrás do vil metal. Corre atrás. Amor ao dinheiro, ganância, avareza. Aí o que a Bíblia diz? E aí eu sempre fico comparando com a Bíblia. A Bíblia diz que aproveita, Marcos 8:36, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma na eternidade. O que aproveita? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas eu amo. Tem até um pastor que me horrorizou, falando assim: gente, vocês estão aí desse jeito porque vocês não amam o dinheiro. Eu sempre amei o dinheiro. Pastor dizendo um negócio desse. Eu até roubava o dinheiro da carteira do meu pai. Vocês precisam amar o dinheiro. Aí eu falei: gente, se a gente luta contra a ganância e as pessoas são gananciosas, imagina se eu motivar a ganância. Primeira Timóteo 6, 9, 10, que culmina com esse versículo de não ameis o dinheiro. 1 Timóteo 6, 9. Olha a orientação os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E veja que esse evangelho coach vazou para dentro da igreja evangélica. Porque, vejam bem, o evangelho, se não serve para todos, não serve para ninguém. Concorda comigo? Ok, então, pregue esse evangelho coach lá na África. Pregue esse evangelho coach dizendo, é só querer que você vai ser rico, lá nos países muçulmanos onde cristãos são mortos. Onde cristãos estão, neste momento, em náufrago, em naufrágio, lá nos mares perdidos, muitos cristãos, você vai chegar lá e falar assim, eu vim pregar aqui, no meio desse mar aqui, todo mundo com fome, só com a roupa do corpo, morreu sua família, morreu tudo, você não sabe para onde você vai, aonde você vai, o pessoal não quer você, e é o seguinte, nossa, o dinheiro está à sua espera. O cara fala, o que você está falando?
que realidade, que país que você está. Lugares com guerra civil. Você vai lá e fala assim, eu vim pregar aqui nessa praça. Vocês estão tudo morrendo, se perdendo, tudo. Então é o seguinte, eu quero falar que o dinheiro, olha, você vai ter dinheiro. E aí eu fico pensando, se todos fossem ricos, imaginou? Se todo mundo fosse rico? O que seria de nós? Imagina se vocês iam comer, ia ter alguém para plantar, para colher, ia morrer todo mundo. Então imagina assim, um evangélico fala, todo mundo pode ser rico, você vai ser rico, não largue desta possibilidade na sua vida. Mateus 6, 24... Carta de Mateus aos judeus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6,19, um pouquinho antes aí. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Já por 2 anos, eu tive que, pela falta do meu padrasto e agora do meu sogro, a gente tem que encarar um inventário. E aí esse versículo, não acumulem tesouros na terra, tem tudo a ver. Saibam vocês, e é uma orientação, inclusive social, não só religiosa, que quando você tem um bem, imagina que você vai deixar uma casa de 1 milhão para os seus filhos. Você fala assim, olha, eu passei a vida ralando, nem estava com os meus filhos, inclusive para acumular tesouros para eles. A hora que a pessoa parte, ela vai encarar assim, 4% por enquanto de 1 milhão para iniciar o processo. Estamos falando em 40 mil reais. Então, quando o herdeiro fala, uau, ganhei uma casa de 1 milhão. Então tá, dá 40 mil primeiro, mais 6.500 do cartório, mais 4 mil do registro do inventário, e aí mais ou menos 10% do advogado, 10% de 1 milhão é 100 mil. A brincadeira pode girar de 150 a 300 mil reais, que você tem que ter antes de ter o tesouro que seu pai deixou. Há uma lei tramitando para aumentar para 20%. 20% de 1 milhão, 200 mil reais para começar a brincadeira. Pode ser, então, de 300 a R$500 mil que você vai ter que ter, o herdeiro, para pegar aquele 1 milhão de herança. Maluquice. E aí a gente vê como é inútil essa corrida, que as pessoas estão correndo atrás disso para deixar tesouros na terra. E a única coisa que a gente vai levar realmente para o céu são os nossos filhos, penso eu, se você evangelizou, e pessoas que a gente disse de Jesus para elas. No céu, elas não vão levar mais nada. Vai ficar tudo aqui. Quase que 80% dos inventários é briga. Da Corinthians, o negócio. Da Corinthians.
briga, litígio entre os irmãos que sempre se amaram na infância, aí da briga, vira uma briga. Eu conheço um empresário do Ipiranga que ele falou: olha, meu filho não vem me ver mais, ele quer que eu morra, está atrás dos meus bens. Um filho não fala com o outro, com o irmão. Sabe o que eu fiz? Vendi tudo, transformei em dinheiro e vou viajar, vou gastar tudo, eu e minha esposa, na Europa. Muito, muito complicado a vida que a gente escolhe e a gente gasta o precioso tempo da nossa vida correndo atrás de um negócio. Porque se você compra um carro, você vai passar a gastar o seu precioso tempo com aquele carro. Que antes ele não existia, você poderia gastar o tempo fazendo uma ação social com a sua família. Aí você compra uma casa, 2 casas, 3 casas, 5 casas, 10 casas, um terreno, tesouro, e acumula mais, e aí todo o seu tempo tem que ser para administrar, porque a opção foi: eu quero a vida que pedi a Deus. E eu, observando o que Jesus falou muito sobre dinheiro, mais sobre dinheiro do que sobre fé. E observando as cartas vivas que eu vi na vida, a minha vida, né? Eu percebi o seguinte: há um paralelo entre riqueza espiritual e riqueza material e pobreza espiritual. A gente acaba optando pela riqueza material e perde a riqueza espiritual. Aí você fala: mas José do Egito foi rico. Legal, passa pelo que ele passou e acaba como ele acabou, que não tem problema em ser rico. Mas ninguém quer, eu quero só o tesouro de José, a vida dele. Ser uma carta como José, eu não quero. Queridos, em última análise, o acúmulo de riquezas não pode ser o sentido da vida, não é o sentido da vida. E sabe o que é triste? Depende da opção, se eu tenho a vida que eu pedi a Deus, ou se é a vida que Deus me pediu, os meus filhos vão saber qual opção eu tive. E os meus filhos vão ver o quanto eu gasto de tempo, o quanto eu gasto de dinheiro, o quanto eu não gasto de dinheiro, porque às vezes você está gastando demais, às vezes não gasta nada com o que tem que gastar. E os filhos estão só percebendo. Eu estive em 1996 na Alemanha, Suíça e Áustria. A riqueza material é gigante, mas a riqueza espiritual é zero. Porque a opção é assim: eu quero a vida que eu pedi a Deus. O americano está sofrendo com isso, e isso já vazou para o Brasil, e a gente tem que tomar uma decisão, se a gente quer a vida que pediu a Deus, ou a vida que Deus nos pediu. E quando você vê gente que Deus pediu para viver uma certa vida, você vê Noé. Não é lindo? Mais de 6.000 anos a gente fala de Noé. É uma carta que a gente toda hora saca ela e fala: deixa eu falar de Noé. Que carta viva! Depois de 6.000 anos. O faraó da época, o rico da época, quem lembra? Quem lembra? Ninguém lembra do faraó rico da época de Noé, mas de Noé, que optou pela vida que Deus quis para ele ser 6.000 anos vivo. É uma opção. Abraão, sai daí e vem para cá, que eu não vou nem te dizer onde é. Só sai. Delícia. E Abraão, estou falando dele. Moisés, Josué.
os discípulos. Queridos, nesse processo todo, de optar, de ficar na dúvida se eu ia servir a Deus ou não, acabei optando pelo sim. Eu flertei bastante com a riqueza, porque eu com 23 anos já abri minha empresa. E quando eu me formei, 1 ou 2 anos depois, eu tive a chance de abrir uma empresa de recreação. Então eu teria uma empresa na área do aço inox e uma empresa de recreação. Só que a empresa de recreação trabalha final de semana. O que eu teria que me sacrificar? E sacrificar? A igreja. Aí eu pensei, se quem serve a Deus, Deus honra, eu vou servir a Deus. Mais para frente, nessa empresa que eu trabalho no ramo de aço inox, a prefeitura de Indaiatuba falou, você não quer fazer uma filial aqui em Indaiatuba? Aí fomos eu, o Cláudio, fazer uma filial aqui. Eu nunca tive sócio, quer dizer, no comecinho eu tive sócio, depois passei a maior parte do tempo sozinho. Eu falei, vamos lá, visitamos Indaiatuba e eu fiquei naquele negócio. E aí eles nem sabem que eu não disse nada, porque eu fiquei pensando, e o final de semana? E a igreja? E os acampamentos? E os interigrejas? E os day beats? E as festas das nações que eu fazia? E os acampamentos da Penha? E então, aquele que me serve, o Pai o honrará. Então, a gente flerta, né? A gente gosta de flertar com a riqueza, mas aí eu falei assim, eu quero a vida que eu pedi a Deus, ou a vida que Deus me pediu? Você sabe que o meu sogro também passou por essa crise? Meu sogro era velejador, vivia em veleiros, um nível de vida que não é para todo mundo. Eu conheci barco com ele, mas minha vida era Zona Leste de São Paulo, Jardim Elba, no meio de 3 favelas. Aqui, daqui a pouco, conheci uma pessoa que gostava de veleiro e fabricava veleiro. E aí ele teve que também fazer a decisão. Henrique Jodines, aí o céu abriu assim, você quer a vida que pediu a Deus? Porque é o seguinte, compra mais um veleiro. Engenheiro daqui bom, por 24 anos, era só comprar um veleiro, depois vamos para a praia, e veleiro, vamos para Guarapiranga, vamos para a praia e acabou. E aí ele teve que decidir qual carta viva ele queria ser. Aí vendeu o veleiro, né, mamãe? Vendeu o veleiro e saía da Granja Viana até o Tatuapé para servir a Deus. Qual o problema de não ter vendido o veleiro? Nenhum, Deus não ia mandar um raio, normal, certo? Mas ele não seria uma carta viva que ele é hoje. Não seria. Você pode crer nisso. Se ele tivesse optado por veleiro final de semana e de vez em quando vir para a igreja, veleiro final de semana, de vez em quando, olha, eu tenho um veleiro, eu vou fazer o quê? Tem que velejar. Então, os testemunhos do meu sogro mostram que ele é uma carta viva. Depois que ele faleceu, foi vindo só os testemunhos. Nossa, eu lembro do pastor Henrique. Ele nem sabe, mas ele orou por mim. Eu tinha uma doença gravíssima. Eu ia fazer um exame. Um pastor falou isso chorando. Ele orou por cura. E eu fui fazer o exame e não tinha nada. Aí começou a vir cartas vivas da carta que era ele. Escolhas. E para acabar e a gente ir embora, eu queria dizer o seguinte, eu olhando a minha vida, é um privilégio servir a Deus, gente. É um privilégio. É um presente, para mim foi um presente de Deus, Ele dizer assim, você quer me servir?
É a trombeta de Deus. Uma mensagem dessa, depois da derrota do Palmeiras, todo mundo apavorado. Aí vem a trombeta de Deus, o alarido dos anjos, o céu se abre. Fico, eu vou. Para mim foi uma grande oportunidade. Eu aprendi com a igreja. Aprendi sobre eventos, sobre liderança. Eu sou professor de oratória. Quando eu entrei na igreja, verdadeiro tímido. Hoje tem um curso de oratória. Com quem eu aprendi? Com a igreja. Aprendi a amar as pessoas. Aí, discussão, onde tem gente, tem problema, a gente discute. Óbvio. Mas que privilégio. Aí você fala, eu não quero. O problema é seu. Sabe por quê? Porque João viu no Apocalipse, ele viu assim, entrando em primeiríssimo lugar no céu, pessoas que tiveram a vida que Deus pediu. No Apocalipse, eu vi, João diz, eu vi. São os primeiros a entrar no céu. Aí, ora, se João viu milhares de anos para frente, algumas pessoas já optaram pela vida que Deus lhe pediu. Ora, se nós não queremos, o problema é nosso, perdemos nós. Porque alguns já optaram, já viveram, vão viver e vão entrar no céu primeiro. Porque Deus honra aqueles que o honram. É simples assim. Então, qual carta nós queremos? Que conteúdo de carta nós queremos? Quando as pessoas nos veem, o que elas estão lendo entre nós? Queridos, há 3 níveis de conversão. 3 níveis de conversão. A conversão de falsos deuses para o verdadeiro Deus, esse é o primeiro degrau da conversão. É gente que seguia uma religião maluca, como eu era, às vezes segue um animal, e é a loucura, o Deus esquisito. E aí a pessoa dá um clique nela, gira o botão, ela fala, olha, eu entendi, só existe um Deus, então eu vou servir esse Deus. Mas aí é só o primeiro nível. Há um segundo nível, que é o nível da minha vontade para a vontade de Deus. Ou seja, eu sirvo Deus único, mas faço a minha vontade. Aí dá um outro botão, e aí o que acontece? Nossa, eu estou fazendo a minha vontade, está dando tudo errado. Então eu vou passar a fazer a vontade de Deus, e não mais a minha vontade. Então é um segundo nível de conversão. Mas há um terceiro nível, que é o nível mais excelente, mais digno, mais maravilhoso, digno da morte de Jesus, que é o nível de abraçar a causa do Evangelho, levantar a flâmula, levantar uma bandeira. E aí Jesus disse, aquele que fizer isto, vai ter nesta vida 100 vezes mais, e na vinda vindoura a vida eterna. É diferente, é um outro nível, é um nível de eu me dou, é isso que eu quero, tudo o que o Senhor me deu, eu quero que seja usado para a expansão do reino. É diferente. Marcos 10, 29, e a gente acaba. E vamos orar. Marcos capítulo 10, verso 29. Pedro diz assim, então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim
e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, hoje a pergunta é rápida, fácil, clara, transparente, nítida. Nós queremos a vida que pedimos a Deus ou a vida que Ele nos pediu? Cartas vivas. Ah, quer dizer que eu tenho que fazer voto de pobreza? Jamais. Se você é rico, se Deus lhe der essa oportunidade, eu quero dizer que são poucas as pessoas que Deus pode dar muito dinheiro, pouquíssimas. Mas se Deus fizer isto, há propósito nisso. O propósito de José ser rico tinha um propósito, ele salvou a nação de Israel. Você sabe que o judeu é sempre rico e ele usa só o suficiente para ele? O que ele faz com o resto? Manda para Israel. Tem um propósito de enriquecer cada vez mais a nação. A gente tem um reino, que é o reino de Deus. Se Deus lhe der muito, saiba que pode bem ser para o reino dele. E você fica com aquilo que é o suficiente. E vai ser bastante esse suficiente. Mas é uma decisão. Vamos orar?